É uma semana que tinha que acontecer. Jesus sabia disso. Nós, como pessoas, quando nós vemos isso, nós temos problema com isso. Mas mesmo assim, todo o amor de Deus. Essa semana nós paramos e nós agradecemos a Jesus as coisas que nos levam à Páscoa. Lázaro tinha acabado de ressuscitar. E como um resultado, pensa nisso, um resultado, alguns dos religiosos finalmente acreditavam em Deus, em Jesus, e o resto deles, eles falaram que chegamos muito longe e tem que ser parado. E com esse dia, tudo tá muito para frente. Ele levando a crucificação de Jesus. Para os discípulos, Jesus, os seguidores de Jesus, Jesus continua falando sobre sua morte e ressuscitação. E para as pessoas esperando o Messias, para salvar eles, falando sobre a morte e a ressurreição, não estava dando certo para eles. Tinha muita preparação para a ceia. É por isso que eles estão nessa rua. Eles vão para Jerusalém. Eles faziam isso todo ano. Eles iam para o mesmo lugar. E é o que nós reconhecemos como um feriado. E Jesus está vindo. E isso é uma coisa grande no momento. Mas eu quero levar vocês a quinta-feira à noite. É uma coisa que você é muito... Você sabe disso. O que vem na sua cabeça quando você pensa sobre a última ceia? Eu vou... Pensa nisso. Eu quero que você pense um tempo muito atrás, antes que você nasceu. As casas que as pessoas estavam, tendo ceia e lembrando de Jesus. Gerações de pessoas fazendo o que Jesus fez naquela... Pessoas antes de nós. Agora pense na sua vida. As vezes que você tomou comunhão e quando você lembrou Jesus. Essa semana, esse dia, hoje vai ser especial. Nós vamos fazer isso juntos. Aqui, rapidinho. Tudo começa com Jesus falando que eu quero celebrar ceia com vocês. Nas nossas cabeças, nós não pensamos como fomos disso para comunhão. Eu vou explicar em um momento. Jesus começa nessa noite, antes deles sentarem, e é uma coisa que João fala, o seu apóstolo mais perto, essa atividade que ele fala era gigante para João. E quando eles chegaram na sala, ele lava os pés dos discípulos. Jesus foi impactado por João. Vamos começar em Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa.
Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhei entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmado com o meu sangue. Eu queria que vocês pensassem sobre a ceia e que é uma coisa que é um feriado e com a razão de nós lembrar de Jesus. Em Egito, eles eram só Deus podia salvar eles de Egito. As pragas viram ao Egito. Eu espero que quando vocês tenham chance, quero que vocês olhem a Êxodo 12 e a última praga. Eu quero que vocês coloquem o sangue nas portas, em cima das portas, nas casas que vocês estão. E quando eu vejo os sangues, eu passo e as pragas não estarão nas suas casas quando eu cheguei em Egito. Essa noite, o filho mais velho morreria se não tinha o sangue na porta e sobre a porta. Isso é uma coisa que, se você não acreditava em Deus e fala que isso não faz nenhum sentido, seria uma noite horrível. Mas se você acreditava em Deus, você seria salvado. Salvado pela destruição. E aqueles que acreditavam em Deus são sempre aqueles que são salvados. Nós acreditamos em Deus sempre, pela fé, em o que Ele nos fala para fazer. Então Ele fala para as pessoas colocar o sangue nas portas. E o julgamento seria acontecido. Por gerações, eles repetiriam dessa história o que aconteceu e como eles foram salvados pelo julgamento. E eles foram salvados. E todos eles vão para Jerusalém. E eles celebravam a Páscoa e era uma coisa gigante. Eles celebraram o que Deus fez para salvar eles. Jesus fala: eu estava esperando. Eu quero celebrar a Páscoa com vocês. E essa noite, quando ele faz isso, Jesus faz isso, é a experiência que esses discípulos sempre tinham com Páscoa acabou de mudar. E em vez de o que aconteceu em Êxodo, em qual o sangue salvou eles, e quando eles faziam pão antes de sair, Jesus mudaria isso e falava para eles:
Hoje esse pão é meu corpo, com o qual é quebrado para você. E ele falaria: esse cálice é meu sangue e é derramado como sacrifício por vocês. Nós temos que pausar por um momento e nos colocar nos discípulos originais na cadeira deles. Tudo que eles praticaram, pensaram, foi tudo mudado, transformado. Mas sempre queremos escutar Jesus. Ele é Deus. Então ele muda de lembrar Êxodo para lembrar a Jesus. O corpo dele, o sangue dele, que foi derramado. Em Lucas, Jesus fala: eu quero que você faça isso em memória de mim. Não há graça a mais por fazer isso. Para tomar isso, você não tem mais a Jesus. E não te salva. Isso não é como você se salva. E qualquer pessoa que te ensina isso, que isso te dá graça a mais, que isso te dá a mais de Jesus, ou assim que você tenha Jesus na sua vida, isso é ensinamento errado. Lucas, quando ele descreve o que aconteceu na noite, fala que façam isso em memória de mim. Então, o que temos hoje não é um ato misterioso que é só um pedacinho de pão e um pouco de suco. Não é uma coisa que nós fazemos que transforma outra coisa. Que nós estamos fazendo uma coisa, estamos bebendo uma coisa religiosa. Que é uma coisa que muda, que agora nós ingestamos, que nos faz outra diferente. Mas nós estamos lembrando o corpo que foi destruído, o sangue foi derramado uma vez e para sempre para a perdoação dos pecados. Deus veio e levou João 1:1. No começo tinha a palavra. Quando Jesus senta com seus discípulos e começa a descrever, como vemos aqui, ele fala sobre sua própria morte e como vai acontecer. E ele fala como o sangue seria derramado e como o corpo seria destruído. Seria a graça de Deus nesse ato. As minhas escolhas, meus pecados, que separou eu de Deus. E não tinha nada que eu possa fazer para colocar isso junto. E o que Jesus fala, quando ele começa a explicar a seus discípulos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Posso explicar a aliança? Essa é a nova aliança para você, no meu sangue. É a aliança entre Deus e nós.
esse sangue derramado, esse corpo que foi destruído. Deus tem um plano para você. Ele fala que quero que vocês façam em memória. Em cada vez que vocês se encontrem, cada vez que vocês se colocam juntos, eu quero que vocês lembrem sobre essa aliança com o meu sangue, que eu fiz uma aliança com você. Porque eu acabei de falar, a relação por causa do pecado foi quebrada entre Deus e nós. Mesmo que seja só um pecado. Não, nossos pecados é uma ofensa a Deus. E essa ofensa nos separa de Deus. E é por isso que Jesus tinha que vir à humanidade. Por isso que ele veio e viver uma vida sem pecados. E é por isso que em 2 Coríntios 5, de modo que poderemos nos tornar a justiça de Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados juntos diante de Deus. Isso não seria possível sem Jesus. É tudo sobre Jesus. Toda a vida é por Jesus. Por isso que essa semana é tão importante. A única maneira para que nós podemos fazer isso é por Jesus. É porque ele levou a penalti e veio ao nosso lugar. Ele tomou o pênalti. Ele foi a substituição. Eu teria que ter morrido. Eu que teria pegar toda a punição. Mas depois dessa janta, depois dessa semana, e quando eles bateram nele e colocou a coroa nele, isso tudo deveria ter acontecido a nós. Nós teríamos que ter morrido. Mas ele veio e ele levou a nossa punição como o substituto. E ele fez isso e essa é a nova aliança. Que ele é o nosso substituto. E ele levou nossos pecados para que nós podemos ser certos com Deus. Ele só morreu uma vez. E fazendo isso, nós lembramos do que ele fez. E agora nós podemos saber de Deus. E se nós colocamos nossa fé no que ele fez na cruz, a relação com Deus pode e será restaurado. Se você coloca a fé em Jesus, Jesus te perdoa e continua te perdoando no passado, presente e futuro dos pecados. E hoje nós vemos a celebrar e lembrar isso. E eu estou convencido que isso é muito importante, porque nós nós devemos fazer isso com a memória. E hoje, toda vez que nós fazemos isso, isso é para nos lembrar, porque nós esquecemos muito fácil. E eu quero que nós vamos a um tempo que nós tomamos isso. Eu quero que seja muito lento. Eu quero que você pegue um copo. Temos as portas.
Eu quero que isso seja uma coisa super significante, um momento muito significante quando tomamos a comunhão. Quero que você abre e tire o pão. Jesus pegou o pão e ele quebrou o pão e ele deu para os seus discípulos. Eu quero que você segure isso na frente de você e quero que você olhe e eu quero que você pense e lembre o que aconteceu para o seu corpo, o corpo de Jesus. Eu quero que você lembre meu corpo. Ele foi feito graça, fizeram graça dele. Ele foi batido. Ele foi perfurado. Tinha uma coroa de espetos, parafusos nas suas mãos e nos pés. Ele foi sacrificado na cruz. E somos. Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Ele te ama. Isso tem que ser significante, importante. Eu quero que você tome um momento. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Quando o apóstolo João fala em Coríntios que o Senhor falou isso para ele, não tome isso de uma maneira insignificante. Isso é uma coisa que é muito séria, um momento muito sério, é espiritual, nós lembrando. Mas não queremos tomar o que Jesus fez na cruz e a punição que ele fez. Ele tomando nosso lugar. Se a graça é uma coisa grande, o favor de Deus é o que aconteceu na cruz. Eu continuo pecando para que a graça continue. Na língua do tempo, isso. Confesse seus pecados ao Deus e Ele te perdoa. Ele pega seu pecado e perdoa eles. Ele joga no oceano. Tudo que vem à sua cabeça, Ele vai perdoar. Confesse esse pecado para que nós podemos tomar isso numa significante. A Escritura fala que quando Ele dá a graça, Ele pega o pão, tenha um momento para agradecer a Jesus.
E as palavras não parecem ser começadas a representar o que eu sei e o que eu devo falar e sentir. Senhor, quando tomamos isso, nós lembramos de você, o que você fez por nós. E sempre que eu penso nessa semana, eu quero que o impacto que você fez para ser fundo e fundo, para que eu possa te adorar. Obrigada, Jesus, nós te amamos. E o texto nos fala que nessa noite, ele fala que esse é o meu corpo, faça isto em memória de mim. Quando você abre o copo, toma um momento, segura em frente de você. As palavras que eu falei há um tempinho atrás. O sangue que nos limpa de todos os pecados, perdoando todos os pecados, passado, presente e futuro. Sangue sem pecado do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. As palavras de Jesus, que esse cálice é da nova aliança, confirmada com meu sangue. A nova aliança, que os seus pecados são perdoados. Você está certo com Deus. Que nós agora não somos separados dele, mas podemos conectar com ele agora. Por causa do sangue de Jesus. Vamos tomar juntos. Isso foi a quinta-feira à noite. A Escritura fala que os olhos de Jesus estavam na cruz. É porque ele nos amava. Ele veio aqui para nos salvar, os perdidos. Satanás estava ao oposto dele. Jesus sofreu. Ele foi crucificado e ele morreu na cruz. E nessa cruz, ele orou: Pai, Senhor, perdoa eles. E quando ele morreu,
Ele morreu para que aquela oração que ele falou na cruz poderia ser respondida. E ele veio da tomba para provar que ele tem poder sobre morte, pecado e que ele está vivo. Ele venceu o pecado, ele venceu morte e antes dele sair da terra, ele deu seu espírito para nós viver. E como seguidores de Cristo, e em memória, nós conectamos com Deus. Antes da quinta-feira, antes de Jesus sair dessa sala, ele orou. E o poder da oração que ele orou ainda está acontecendo hoje. Ele orou para os seus discípulos. Mas depois ele falou isso. Não te peço apenas por esses discípulos. João 17. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe o que significa? É essa noite, sentando na mesa, você pensou na sua cabeça. Ele orou para todas as pessoas que crerão em Ele e colocaram a confiança nele. Geração depois de geração, sentando e comendo uma janta para Jesus. É a mesa mais perfeita que nós sentamos. Jesus orou para eles, não só para eles, mas também para todos nós aqui. Ele falou, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Eu acredito que essa oração é a oração que foi respondida para todos que colocam a fé em Jesus. E eu acredito que essa oração que seria respondida para cada pessoa que você ora que não sabe sobre Jesus essa manhã. Mas se nós oramos para as pessoas que não conhecem Jesus essa manhã, é a oração que Jesus orou. É uma oração que tem poder. Tem uma pessoa que vem à sua cabeça que você sabe que não conhece Jesus, mas você quer que essa pessoa saiba Jesus? Uma pessoa, 2, 3, 4. Eu quero que você abaixe a sua cabeça e eu quero que você ore pelo nome dessas pessoas. Eu quero que você ore por eles. Mesmo jeito que Jesus orou para as pessoas depois que tomaram comunhão. Senhor Jesus, eu oro para que você responda as orações a seus filhos nesse lugar e online. Vários que oraram para os seus filhos, filhas, mães, pais, outro familiar que eles amam tanto, que querem que conheça você. Para todos que oraram para amigos, Jesus, nós sabemos que todos têm
vida eterna. Então, Jesus, eu oro que você responda às orações das pessoas nessa vida. Eu quero que você mande, eu oro para que você mande uma pessoa na vida deles. Deixe que eles escutem algo ou ver algo que leva essas pessoas a você. Talvez eles estão em qualquer lugar, é uma decisão que eles fizeram. Eu oro para que você responda essas orações essa manhã. Por favor, Jesus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus fala que quando eles terminaram essa janta, eles realmente cantaram para ele. Então, às vezes nós pensamos, nós vamos cantar uma coisa. Isso é uma coisa que Jesus falou. Vamos cantar juntos.